Graça e paz, meus irmãos. Uma ótima noite para você. Que Deus continue te abençoando. Nós, da Igreja Cristã Batista Bíblica, aqui na cidade de Santa Branca, ainda continuamos, ou continuaremos por alguns domingos, com a nossa live. E logo, logo estaremos de volta com as nossas atividades na igreja, recebendo os irmãos para a nossa celebração a Deus, mas por enquanto ainda continuaremos dessa forma, não é? E creio, sem sombra de dúvida, que isso tudo se resolverá porque Deus está à frente de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. E então, o nosso coração só tem que ficar na presença do Senhor e nós não podemos jamais nos esquecer de que o culto a Deus é aquele que o Senhor disse, que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana naquele dia, né? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mulher acreditava que para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, era necessário ir para um determinado lugar. O Senhor Jesus veio e corrigiu tudo isso. Nós não necessitamos de um lugar específico para adorar a Deus. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem de coração, de entendimento, em espírito, em verdade. Não é? Aí é que se vê a verdade, a verdadeira adoração. Né? É fácil irmos para a igreja, é fácil comparecermos, né? Mas talvez não seja tão fácil, tão simples cultuarmos a Deus junto da nossa família. Pode ser que haja alguma dificuldade em tirar um tempo para prestarmos um culto a Deus dentro do nosso lar, na sala da nossa casa. Mas esse é o momento. É agora que nós temos que nos comportarmos como igreja do Senhor dentro da nossa casa, para o culto, para o que está acontecendo no momento. Não que nós não nos comportemos como crentes dentro de nossa casa. Mas eu me refiro a essa celebração, né? Aqui no Brasil, as igrejas têm o costume de se reunir aos domingos, às 19 horas, por exemplo, algumas 19h30. E agora nós estamos fazendo isso de dentro da nossa casa. Mas eu creio que esse é o culto que o Senhor espera de nós. Não só que isso aconteça dentro das nossas igrejas. Pois muito bem. Meus irmãos, eu quero orar neste momento, pedindo a Deus que nos oriente, que fale aos nossos corações na noite desse dia e que, através da Sua palavra, possamos ser corrigidos, orientados, que recebamos maturidade, que possamos crescer em graça e em conhecimento. Porque essa é a vontade do Senhor para a vida da igreja. Para a vida da igreja. Vamos orar. Eu quero convidar você, onde você estiver agora, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, se você puder, que você volte agora o seu pensamento a Deus em oração e vamos juntos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu lhe agradeço pela oportunidade que temos de fazermos uso da Tua palavra, de nos reunirmos dentro da nossa casa, essa liberdade que temos de nos reunirmos dentro de nossa casa, a fim de celebrarmos o nome do Senhor. Sabemos que em muitos lugares desse mundo, nem em suas próprias casas, os crentes em Cristo Jesus têm a liberdade que nós temos. Então somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Somos gratos ao Senhor porque podemos fazer uso dessa ferramenta, a rede social, quando entendemos e sabemos que em muitos lugares deste mundo os teus servos, os teus filhos e filhas não têm a liberdade de o fazer. E se o fizer, sofrerão a punição. Então nós somos gratos ao Senhor, porque ainda temos a liberdade que o Senhor concede da igreja usar as redes sociais. Que possamos fazer isso com responsabilidade, dedicação e amor, para que a tua palavra chegue a todos os cantos, em todos os lares. Pai Celestial, receba os nossos cânticos, os nossos louvores. Fala aos nossos corações por intermédio da tua palavra, na ação gloriosa do Espírito Santo. É assim que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero
como fazemos sempre, eu quero ler uma passagem das Escrituras que está no Salmo de número 53, é um salmo de Davi. O título desse salmo aqui na minha Bíblia diz: O ímpio nega a existência de Deus. Não é novidade nenhuma de que o homem procura convencer-se e convencer as pessoas de que Deus não passa de uma invenção. Que tolice, não é? Pois muito bem, o Salmo 53 diz assim: O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Queridos, que a palavra de Deus, compartilhada pela igreja, possa atingir os corações. Que a palavra de Deus, nas mãos da igreja, sendo ministrada pela igreja, compartilhada, como eu disse, possa alcançar todas as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos, como igreja de Jesus, assumirmos de fato o compromisso de sermos quem somos em Cristo. Somos embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso à igreja que estava na cidade de Corinto. Somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse falando às pessoas por nosso e está, por intermédio da sua palavra. Na noite de hoje é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Queridos, todos nós sabemos que a paz que o ser humano busca parece estar cada dia mais distante. O homem procura, o homem vasculha, o homem cria dezenas de formas para que o homem sinta paz na sua alma, no seu coração. Porém, a paz parece estar cada dia mais distante. Deus chama a atenção do homem, Deus chama a atenção da humanidade para que cada um compreenda e chegue ao conhecimento de Deus e assim seja agraciado por Deus. Na noite de hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que chama a igreja, convoca a igreja para cumprir a sua obrigação, o seu dever, o seu trabalho como igreja, como discípulos de Jesus, como pequenos cristos, como cristãos que somos. Então, meus irmãos, que o nosso coração esteja de fato voltado para aquilo que dá prazer a Deus. Que nós possamos olhar para as pessoas e sentir compaixão delas. Que nós possamos olhar para as pessoas, do mais novo ao mais velho, e pensarmos: o Senhor precisa compartilhar com essa pessoa o Evangelho. Porque só Jesus pode fazer isso. Eu disse que o Senhor precisa. Tenho certeza que você compreendeu. Quem precisa somos nós, quem precisa é o pecador. Nós temos a necessidade de que o Senhor, por sua misericórdia, fale ao coração do pecador, o convença do pecado, da justiça e do juízo, e o chame para a graça da salvação através de Jesus. As pessoas, muitas pessoas, estão cegas
porque foram feitas cegas. Não é assim que a palavra de Deus diz? Porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendam nada com respeito ao Evangelho. E quem pode iluminar essas pessoas é o Espírito Santo. E nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos compartilhar o Evangelho para que assim as pessoas sejam iluminadas, alcançadas pela graça do Senhor. Eu quero agradecer a você, meu irmão, da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, que está acompanhando essa live. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Assim que retornarmos às nossas atividades, nós teremos pela frente um grande trabalho. Nós continuaremos um grande trabalho em nossa igreja e para isso nós teremos de nos empenhar cada vez mais. As coisas ao redor desse mundo estão se apertando. Há quem acredite num mundo melhor, não é? Um mundo melhor. Pois muito bem, esse mundo melhor não chegará. Não chegará. Não chegará porque a intenção de Deus não é melhorar esse mundo. A intenção de Deus, o plano de Deus, sempre foi levar para si a sua igreja, o seu povo, e isso irá acontecer. Então, queridos, dias melhores só na presença do Senhor Jesus. Dias melhores só na presença do Senhor Jesus. E para isso, ele irá tirar a sua igreja desse mundo. E irá pôr um fim à história desse nosso mundo. Não é? E reinaremos eternamente com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero cantar alguns cânticos com os irmãos e logo a seguir eu quero meditar com os irmãos num assunto que eu julgo ser de muita importância para a minha vida, para a vida dos irmãos da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca e também para todos os crentes. Confesso aos irmãos que será uma palavra simples, né? Porque eu sou simples, mas tenho certeza que os irmãos irão compreender a necessidade de assumirmos o nosso real compromisso que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira carta aos Coríntios, ele disse àqueles irmãos que Deus havia dado a eles um ministério excelente, que é o ministério da reconciliação. Esse ministério foi dado a nós também. E o Senhor espera, o Senhor deseja que o cumpramos, que coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos entregou. Então, que seja assim. Nós vamos louvar a Deus com alguns cânticos e logo a seguir eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus, vamos cantar louvores ao Senhor. Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aqueles que habitam em tua casa,
seja Senhor dos teus lábios, vale mais que o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus,
assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Cantar louvores ao Senhor é maravilhoso. Paulo e Silas cantaram ao Senhor enquanto estavam na prisão. Estavam presos, algemados, haviam algemado suas mãos e pés, e mesmo assim eles encontraram razão para louvar a Deus em meio a uma crise tão terrível que havia caído sobre eles. E assim muitos outros irmãos ao redor do mundo cantaram em meio a situações tão terríveis, tão desastrosas. Mas o Senhor estava presente com eles, por isso eles tinham todas as razões para cantar louvores. E nós temos também. Apesar de podermos estarmos vivendo dias difíceis, ou talvez você esteja vivendo dias difíceis na sua vida, o nosso Deus é soberano. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é capaz de todas as coisas, porque Ele é Deus. O nosso Deus é Deus acima de todos os deuses. Que maravilha! Que maravilha por termos sido chamados por Ele para a salvação em Cristo Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Meus irmãos, nessa oportunidade, na noite de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está registrada no Salmo de número 9. E como a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, essa palavra de Davi tem tudo a ver com o que estamos vivendo em nossos dias. Eu quero ler com vocês, que estão em suas casas, o Salmo de número 9, versículos 9 e 10. Salmo 9, versículos 9 e 10, que diz assim: O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Deus é refúgio, é segurança, e todos aqueles que confiam no nome do Senhor não ficam decepcionados, pois Deus não os abandona, Deus não os entrega à própria sorte. Gente, como as palavras de Davi são importantes para nós hoje, como nós necessitamos de palavras como essa, palavras vivas, verdadeiras, que não voltam atrás, que permanecem para sempre. Como as palavras do Senhor são edificantes para nós hoje. Como são capazes de nos fortalecer. Nós necessitamos tanto de sermos agraciados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, encorajados pelo Senhor, animados pelo Senhor. E a sua palavra vem prontamente num momento em que não só o nosso país, mas o mundo todo enfrenta uma grave situação, mais uma crise para pesar sobre o ombro de todos os homens. Mais uma situação de conflito, mais uma situação em que nos enche de incertezas. Queridos, é por isso que a palavra de Deus é viva. É por isso e para isso que a palavra do Senhor é eficaz, é poderosa, é capaz e se renova a cada manhã, se renova a cada instante. Porque nós que somos igreja de Jesus, necessitamos sermos renovados, restaurados a cada instante. Se dependêssemos tão somente dos nossos pensamentos positivos, com certeza, meus irmãos, a igreja de Jesus já teria fracassado há muito tempo. A igreja de Jesus já teria parado a sua marcha há muito tempo. A igreja de Jesus não seria um exército vitorioso há muito tempo. Porque se estivéssemos firmados em nossos conceitos, em nosso conhecimento, em nossa própria filosofia, como seríamos uma igreja
infeliz e perdedora. Uma igreja derrotada já há muito tempo. Diante de toda essa situação, vamos trazer a nível Brasil, mas diante de toda essa situação que estamos enfrentando como igreja, como as coisas se tornaram complicadas, não podemos nos reunir como igreja num determinado lugar, embora não necessitamos de nenhum lugar para nos reunirmos. A Igreja de Jesus não tem um endereço fixo. Nós temos sim um endereço que diz respeito a uma instituição, mas como igreja, corpo de Jesus, não necessitamos de endereço. Nos reunimos em qualquer lugar porque sempre foi assim. As instituições religiosas vieram muito tempo depois. Mas quantas coisas têm acontecido? Quantos corações aflitos nós encontramos pela frente? Mas a igreja, por não estar firmada nela mesma, nem em seu próprio conceito ou conhecimento, tem uma palavra de esperança para todas as pessoas. Meus irmãos, o mundo sempre esteve envolvido em crises, sempre esteve envolvido em lutas, dificuldades, guerras, ameaças. Quantos países estão hoje na pobreza devido a ataques de outras nações por interesses políticos, por interesses tão mesquinhos? Quantas pessoas passam fome porque sofreram ataques de outros países? Mas a igreja segue a sua jornada, a sua caminhada, levando às pessoas socorro bem presente na hora da angústia. As pessoas no nosso Brasil necessitam que eu e você, Igreja do Senhor Jesus, compartilhemos verdades absolutas. O mundo hoje tem, entre outras intenções, provar que não existe verdade absoluta. Graças a Deus que quem revela isso a nós não é o homem, não é o conhecimento, mas o próprio Senhor Jesus por intermédio da ação do Espírito Santo. Esse segredo, esse mistério só pode ser revelado à igreja. O mistério que estava oculto, o Senhor Jesus, foi revelado à igreja. E é Ele quem ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que continuemos a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa jornada, que continuemos peregrinos na terra, mas firmados no Senhor e na sua palavra. Meus irmãos, como igreja, nós temos um grande compromisso com as pessoas. Nós temos uma grande responsabilidade para com a cidade na qual moramos, na qual estamos inseridos. Nós temos a maior de todas as missões a cumprir. Fomos chamados por Deus para esse fim. Queridos, como igreja, muitas vezes nós temos nos empenhado em tantas coisas, nos ocupamos com tantas coisas, gastamos dinheiro como igreja com tantas coisas e nos esquecemos do que é realmente essencial, do que é prioridade na vida da igreja. O apóstolo Pedro, quando escreveu, ele diz assim que fomos chamados pelo Senhor, fomos chamados por Deus com uma finalidade em Cristo Jesus. O Senhor tinha e tem um propósito muito bem definido para a vida da igreja. E o apóstolo Pedro, quando escreveu sua primeira carta, no capítulo 2, uma passagem tão conhecida,
As crianças conhecem, os adolescentes, os jovens, os mais idosos, então, estão craques em repetir esta passagem. Mas essa é a incumbência e o dever da igreja. E muitas vezes nós nos empenhamos tanto em fazermos tantas outras coisas e nos esquecemos do que é, de fato, prioridade para a vida da igreja. Meus irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós, igreja, sois geração eleita, sacerdócio real. Você, igreja, é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para uma vontade, para cumprirem um propósito de Deus, que é anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, Deus tem prazer em nos receber. Deus tem prazer no culto que prestamos a Ele, desde que esse culto esteja firmado e baseado em Sua palavra, que esteja aliançado com os termos da Sua palavra. Deus tem prazer em ver o seu povo se reunir em torno da mesa da ceia do Senhor para celebrar ao nome do Senhor. No entanto, Deus tem prazer quando vê o seu povo cumprindo o seu propósito de não apenas se reunir, de não apenas cantar louvores, de celebrar, mas de anunciar as grandezas desse Deus. Irmãos, por vezes nós nos ocupamos com tantas coisas, nos enchemos de compromissos atrás de compromissos e deixamos de lado aquilo que realmente interessa ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, depois que essa pequena passagem das Escrituras teve sentido, depois que eu pude compreender as palavras de Paulo aos crentes que estavam na cidade de Corinto, depois que eu compreendi o que significava, eu pude me posicionar de maneira diferente como crente. 1 Coríntios, capítulo 5, eu cito sempre essa passagem porque tem a ver com as nossas vidas. Aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, eu sempre acho que é primeiro, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Essa é uma palavra de Paulo à igreja. E ela diz assim: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Queridos, nós podemos e devemos executarmos muitas coisas. Nós temos sim que encher o nosso coração de alegria, de fazer transbordar de alegria os nossos corações, a nossa alma, por servirmos a Deus em diversas coisas, diversas ocupações. Mas a maior delas, a maior de todas as alegrias da igreja, deverá ser o de compartilhar o Evangelho, de compartilhar a mensagem de Deus, de compartilhar as coisas relacionadas ao reino de Deus.
Já disse, volto a repetir, mesmo que eu seja cansativo. Deus não nos chamou para que tão simplesmente executemos um instrumento dentro de nossa igreja. Deus não nos chamou para exibirmos a boa voz que Ele nos deu. Deus não nos chamou para sermos estrelas, para sermos artistas gospel no meio do seu povo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Embora quando cantamos, temos a oportunidade de expressar as maravilhas do Senhor, mas tomemos todo cuidado com isso. Porque muitos, principalmente muitos músicos, acreditam que foram chamados tão somente para isso, para tocar seus instrumentos na igreja. Não, não foram. Porque o ministério da reconciliação não diz respeito a isso, diz respeito a pregarmos o Evangelho, a anunciarmos o Evangelho. E a prova disso está no versículo seguinte, o versículo 20 de 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Queridos, um embaixador representa o seu Senhor. Comunica às pessoas as palavras do seu Senhor. Isso, para nós que somos Igreja de Cristo Jesus, chama-se trabalho missionário. Isso chama-se ação missionária, desempenho missionário, ocupação missionária. Meus irmãos, a crise que vivemos no Brasil desencadeou medo no coração das pessoas, pânico, dúvidas, incertezas, medo com respeito ao futuro, medo da morte. Pessoas estão deixando agravar sua saúde porque não querem ir ao hospital com medo de contrair um vírus. Com isso, agravam sua saúde dentro de casa, porque não vão ao hospital. Por outro lado, os hospitais começam a enfrentar outra crise. Muitas cirurgias foram canceladas porque as pessoas estão com medo. Elas não querem frequentar um ambiente de hospital. Elas não querem de maneira alguma correrem o risco de ficarem internadas. Isso é medo. Medo gera angústia, incerteza, pavor, pânico e pode levar à morte. Queridos, como Igreja de Jesus, Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, nós somos um número bem pequeno em nossa cidade, mas Deus não se importa com o número. Deus não se impressiona com o tamanho de igreja. Deus olha para o coração do homem. Deus olha para esse homem interior, essa mulher interior. Deus olha para o íntimo do ser humano e não para a quantidade de membros dentro de uma igreja. E o que Deus tem para realizar na vida das pessoas ao redor não tem nada a ver com o tamanho numérico de uma igreja. Tem a ver com o prazer, com a dedicação, com o amor e com o comprometimento que cada crente tem com a sua palavra. Somos, de fato, embaixadores do reino. Somos embaixadores de Cristo. Cristo pode contar com o nosso trabalho ou não?
O que é que nós temos em mente? Como é que nós entendemos o chamado do Senhor para nós? Não, o Senhor me chamou tão somente para eu executar um instrumento, para eu tocar. É por isso que eu estudo bastante meu instrumento, porque eu preciso chegar lá na igreja e desempenhar. É só isso mesmo que você tem em mente, você que é músico na igreja, é só isso que lhe vem à mente? Corrija isso então. Se for isso, corrija. Porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a adoração, para o louvor, mas não exatamente para esse fim. Porque o desejo do Senhor é que, como igreja, como crentes em Cristo Jesus, nós assumamos o nosso papel. Somos embaixadores de Cristo. Nós falamos em nome dele. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. É isso que nós somos. Embaixadores, representantes, pequenos cristos. Somos, de fato, missionários no lugar onde nós estamos. Querido, você se vê como um missionário? Você se vê como uma missionária? Se a sua resposta é não, ou se você ficou em dúvida, está na hora de assumir o seu papel, o seu lugar no corpo de Cristo. Assuma quem você é. Você é um missionário. Você é uma missionária do Senhor Jesus. Nós temos uma missão a ser cumprida. Deus deu a Jesus a mais nobre de todas as missões: compartilhar o reino do Senhor. E Jesus cumpriu com o seu trabalho. Deus se viu satisfeito com o trabalho realizado por Cristo Jesus nesse mundo. Salmo de número 9. Eu quero voltar a este salmo com os irmãos. Salmo de número 9, a partir dos versículos 9 e 10. É uma passagem que tem tudo a ver com o que vivemos hoje e revela quem é o Deus que nós servimos. O Deus de amor que chama das trevas para a sua maravilhosa luz ao pecador. Versículo 9 e 10. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. As pessoas estão oprimidas. As pessoas estão sofrendo. Mesmo aquelas pessoas que você, ao encontrar-se com ela, como é que vai? Tudo bem? Ela responde, tá tudo ótimo. Na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas que respondem está tudo ótimo, se você gastar meia hora de conversa com elas, você chegará à conclusão que não é bem assim. Não está tudo ótimo como se pensa. Porque basta uma conversa, uma boa conversa, para percebermos que algumas coisas estão afligindo o coração. E se algumas coisas afligem o coração, não é tudo. Tudo não está ótimo, como se ouve por aí. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus produz paz em meio ao caos. O Evangelho de Jesus produz luz em meio às trevas. O Evangelho de Jesus tem poder para produzir alegria em meio a dores. O Evangelho de Jesus traz conforto em meio à calamidade social. O Evangelho de Jesus é verdade em meio a tantas mentiras que estão sendo espalhadas pelo mundo afora. O Evangelho de Jesus é graça, é favor imerecido, é presença de Deus entre nós. O Evangelho de Jesus é alimento para quem tem fome, para aqueles que procuram espiritualidade. O Evangelho de Jesus é a resposta. Você sabia, meu irmão, que por vezes, muitos pregadores, inclusive pregadores famosos, bem pagos, cometem o erro de, mesmo diante de uma multidão, dizer assim, eu não tenho a resposta para as perguntas, pois deveria ter.
Pois deveria ter, meus irmãos. A igreja de Jesus tem a resposta para este mundo, ou não tem? Está aqui a resposta. A resposta está na palavra de Deus, aos conflitos do homem, às dores do homem, às frustrações. A igreja comunica uma verdade absoluta a todas as pessoas. A igreja de Jesus Cristo tem a resposta para aquele que tem medo da morte. O Senhor Jesus disse: eu sou a vida. Eu compartilho vida em abundância. Jesus é a fonte da vida. Como que eu posso estar diante de uma pessoa e dizer a ela que não tenho a resposta para certas perguntas? Queridos, as pessoas não precisam da minha palavra. As pessoas precisam da palavra de Deus. Nós não damos testemunho de nós mesmos. Nós testemunhamos a Cristo, que foi crucificado e pelo poder de Deus ao terceiro dia foi levantado dentre os mortos. A palavra que nós temos para compartilhar com as pessoas não é nossa. Que decepção seria para as pessoas se elas dependessem da nossa palavra. A nossa palavra, infelizmente, pode cair por terra, mas a palavra de Deus jamais. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o que foi determinado. Essa é uma palavra viva, eficaz, uma palavra que o homem pode confiar, pode descansar nela. As palavras do Senhor são refrigério para a nossa alma. As palavras do Senhor confortam os nossos corações, curam as nossas feridas, as feridas da alma, produzida por decepções, por frustrações, por traições, por falhas. Quantas pessoas estão vivendo deprimidas? E quantas dessas pessoas cruzam conosco, estão diante de nós e nós deixamos passar a rica oportunidade de compartilhar com elas uma palavra de transformação, de edificação, de cura espiritual, de cura da alma. Muitos crentes têm se posicionado de maneira totalmente equivocada. Olha, eu prefiro não me meter, sabe? Olha, assunto de família eu não me meto. Meu irmão, se você não compartilhar a palavra de Deus quando as coisas estiverem difíceis para uma pessoa ou para uma determinada família, quando você fará isso? Quando as coisas estiverem bem? Quando estiverem bem, elas não vão querer te ouvir, porque elas vão acreditar numa mentira de que elas não necessitam ouvir você. Se o momento é crítico, esse é o momento da palavra de Deus. Se o momento está difícil, o momento é agora para compartilharmos o Evangelho. Porque a porta de saída, o escape, a salvação está na palavra de Deus. Quem pode transformar a vida de um pecador é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da cruz de Cristo. A igreja tem a resposta certa para as pessoas que estão sofrendo. A igreja tem a resposta para todo e qualquer dilema na vida do ser humano. Porque esta é a palavra de Deus, foi para isso que ela foi compartilhada conosco. Para isso a palavra de Deus foi revelada a nós. As palavras do Senhor comunicam vida, vida eterna. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus irmãos, sabe por quê? Como igreja de Jesus, nós precisamos
urgentemente assumirmos o nosso papel como igreja e como embaixadores do reino, porque o mundo, o sistema desse mundo, esse mundo que jaz no maligno, tem investido, tem se preparado para dizer às pessoas que não existe verdade absoluta. O mundo, o sistema desse mundo, já tem semeado nas escolas, nas universidades, nos programas de televisão, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, que nós não podemos dizer, ninguém pode dizer que existe apenas um Deus. Que para se chegar a Deus existe apenas um caminho. Chegará o tempo, meus irmãos, em que a Bíblia não poderá ser pregada, embora já em muitos lugares por esse mundo é proibido sequer ter a Bíblia em casa. Em muitos países é proibido que o crente se reúna dentro da sua própria casa para compartilhar o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus. Em muitos lugares isso já não é segredo mais. A China oprime a Igreja de Deus. A China oprime o cristão. A Coreia do Norte oprime aqueles que professam fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, no Brasil, que liberdade maravilhosa é essa que nós temos. Meus irmãos, já se ensinam que não podemos afirmar que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Porque para muitos, verdade absoluta não existe. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor ocultou isso dos sábios e as revelou aos pequeninos. Glória a Deus por isso. Temos que trabalhar enquanto é dia. Temos que semear o Evangelho enquanto podemos. Nós temos como igreja que aproveitar ao máximo as oportunidades. Porque se os dias eram maus nos dias de Paulo, como não estarão os dias hoje? Como não estarão os dias hoje, meus irmãos? Você se vê como um embaixador do reino? Você tem investido na vida das pessoas? Você tem compartilhado o Evangelho de Jesus com as pessoas? Ou você tem sido capaz de passar um dia inteiro com elas, sem que dos seus lábios saiam sequer uma palavra que aponte para Deus, que aponte para Jesus? Isso é medo ou é vergonha? Isso é medo de perder um amigo, de perder um emprego, ou isso é vergonha do Evangelho? Se você se envergonhar do Evangelho, o Senhor irá repreender você naquele dia. O Senhor Jesus disse que fará isso. Que isso acontecerá. Meus irmãos, nós temos que assumir o nosso papel como crentes, como servos, como embaixadores, como aquele que tem os pés formosos. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Que maravilha! A igreja precisa ser exatamente isso. Formosa, porque anuncia o Evangelho, porque compartilha o Evangelho. Você tem compartilhado o Evangelho com as crianças? Em nossa igreja, não é, meus irmãos? Irmãos e irmãs da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. De repente as crianças surgiram, apareceram. E como tem sido edificante vermos essas crianças chegando, fazendo barulho. Que oportunidade rica como igreja nós temos. Que desafio como igreja nós temos.
em semearmos o Evangelho de Jesus naqueles pequenos corações, para daqui a algum tempo vermos o resultado, o crescimento, o florescimento, os frutos do nosso trabalho, meus irmãos, do meu e do seu trabalho. Isso não te alegra, meu irmão, minha irmã? Isso não dá satisfação, não enche o teu coração de satisfação? Saber que Deus está usando a sua vida para que o evangelho dele, para que a palavra dele, para que os mandamentos dele sejam depositados num pequenino coração. Amados e amadas, irmãs e irmãos, nós somos embaixadores do reino. Nós somos embaixadores de Deus, por Cristo Jesus. É o que nós somos. É o que nós somos. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz para que resplandecêssemos, ou para que venhamos a resplandecer num mundo de trevas, num coração que vive nas trevas. A resposta certa vem do Senhor e não dos nossos lábios. A palavra certa não é nossa. A palavra que edifica, que restaura, que vivifica, não é nossa. Essa palavra não é da igreja. Essa palavra é do próprio Senhor Jesus. Saíram dos seus lábios. Eu e você, meu querido irmão, eu e você, temos a responsabilidade de sermos de fato Igreja de Jesus. Eu e você temos que assumir o compromisso de pregarmos o Evangelho. Porque se o homem deseja ser salvo, se o homem deseja ser alcançado por Deus, se o homem deseja ser enriquecido pelo Senhor, ele precisa ser aproximado de Deus. Ele precisa ser aproximado desse Deus de amor. Queridos, nós precisamos com ousadia e coragem. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias, nos últimos tempos, os dias serão trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, serão mal educados, desprezarão a Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus. Não cuidarão da própria família. Serão mais amigos dos prazeres sujos desse mundo do que amigos de Deus. Sabe qual foi a recomendação de Paulo a Timóteo com respeito a essas pessoas? Afasta-te delas. Se mantenha longe delas. Queridos, nós devemos ter coragem. Nós devemos, como igreja, ter coragem. Porque Pedro e João, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando foram colocados pelas autoridades diante do sinédrio, eles não tiveram medo. Eles não se acovardaram e não fecharam a boca, mas pregaram o evangelho do Senhor. Anunciaram, ainda que correndo risco de morte, não se acovardaram. Nós vivemos num Brasil com tanta liberdade e por vezes nos acovardamos, escondemos o evangelho, retemos o evangelho. Sabe qual é a verdade que as pessoas precisam conhecer com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo? E essa responsabilidade está nos ombros da igreja. Amado,
Meu irmão, minha irmã, você sabe de uma coisa muito triste? A igreja fica de muito mimimi com respeito ao Evangelho de Jesus. Ah, eu não quero ofender. Olha, o Senhor, tudo está diante do Senhor. Fique você sabendo que Deus colocou sobre os seus ombros, sobre os meus ombros, os ombros da igreja, o dever de compartilharmos o Evangelho. Você sabia que uma pessoa que está diante de você, com a qual você pode compartilhar o Evangelho, pode não estar viva amanhã? Já parou para pensar nisso? Quando você retém o Evangelho, quando você pensa tantas e tantas coisas, eu não quero ofender, eu não quero que a pessoa me entenda mal, nós temos um bom relacionamento, amanhã ou depois eu converso com ela, eu vou convidar essa pessoa para ir na minha casa tomar um chá comigo, como se no Brasil fosse normal esse negócio de tomar chá. Isso é coisa de Inglaterra, gente. Aqui no Brasil é pai bola mesmo. A gente comunica e pronto. É assim que funciona no Brasil. Você conversa, vou fazer um chá. Tu não está na Inglaterra, tu não está nos países nórdicos. Aqui é Brasil, querido. Entendeu? O negócio é agora. Porque essa pessoa que está diante de você pode não estar viva amanhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Pedro e João não perderam a oportunidade, ainda que poderiam morrer. Preso, eles já estavam. O que foi que eles disseram quando as autoridades lhes perguntaram com que autoridade? Quem foi que deu a vocês a autoridade para falar o que vocês falam? Sabe qual foi a resposta desses dois homens de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não interessa se o sistema desse mundo não acredita em verdade absoluta. A grande verdade é que cada um acredita no que quiser. Nós acreditamos no Senhor. A nossa confiança está na pessoa do Senhor. Como fez Josué. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vocês podem servir a quem vocês quiserem. Mas a verdade, meus irmãos, a verdade do Evangelho, ela precisa ser compartilhada, ainda que você vá parar na cadeia. Se você for parar na cadeia porque pregou o Evangelho, que glória! Tu não pode parar na cadeia porque deixou de pagar alguém, porque roubou alguém, porque matou alguém, porque mentiu, porque traiu. Por essas razões, nós não podemos ir para a cadeia, meus irmãos. Isso é vergonhoso. Agora, ir para a cadeia porque você anunciou o Evangelho, qual o problema? Tu acha que a igreja vai te abandonar? De forma alguma. A resposta, meus irmãos, para este mundo influenciado pelo diabo, precisa ser essa: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há um outro nome dado entre a humanidade pelo qual o homem possa ser salvo. Essa é uma das responsabilidades da igreja. Para isso é que nós fomos chamados. Não fomos chamados para ficar servindo chazinho. Isso aí nós fazemos no nosso momento de comunhão. Mas anunciar o Evangelho, meus irmãos, tem que ser feito com coragem, com ousadia e na autoridade do Espírito Santo. Porque os dias são maus. Nós estamos no fim da humanidade. O Senhor virá buscar a sua igreja. O dia do Senhor se aproxima. Este mundo todo será destruído, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para esse fim. E eu quero encerrar essas palavras lendo com você mais uma vez as palavras de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós nos reunimos. Querido, querida irmã, quando a igreja voltar à normalidade, volte também com outras... me fugiu a palavra aqui. Com outra disposição para servir, para contribuir, para ofertar. Volte com a energia renovada. Volte dizendo ao Senhor: Senhor, eu serei diferente. Eu vou te servir com garra, com determinação. Eu estarei mais presente. Eu trabalharei na tua obra com excelência. E o Senhor fará grandes coisas por você. O versículo 10 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, o versículo 9 diz que nós somos geração eleita. O versículo 10, e eu encerro com ele, diz assim: antigamente não éreis povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Não éramos povo de Deus, estávamos afastados de Deus, estávamos longe da presença gloriosa de Deus, pois fomos aproximados. Nós estávamos, como pessoa, estávamos longe de desfrutarmos das misericórdias do Senhor, pois agora que Ele nos trouxe, nós já experimentamos da sua misericórdia. Querido irmão, querida irmã, vamos juntos cumprir a vontade do Senhor, aquilo que dá prazer a Ele. Vamos nos empenhar, vamos nos entregar, vamos abraçar a causa do Evangelho e vamos anunciar às pessoas: Deus é amor. Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário em seu lugar. O Senhor é quem perdoa os pecados, quem redime da perdição o homem, quem traz o homem para a sua maravilhosa luz e faz dele um embaixador de Cristo. Vamos comunicar isso às pessoas, vamos compartilhar isso com as pessoas, porque para isso, como igreja, nós fomos chamados. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus, que Deus te enriqueça com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e que possamos seguir em frente. Que possamos assumir o nosso posto de missionários e missionárias nesse reino glorioso do Senhor Jesus. Eu desejo a você uma ótima semana, uma semana debaixo das mãos desse Deus de amor, graça, misericórdia e paz. Que o Senhor Jesus use a sua vida e que você esteja sempre disposto e disposta a ser usada e usado por Deus, pelo Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esses minutos que passamos juntos aqui. Eu aqui na minha casa, você na sua casa ou talvez num outro lugar. Em breve estaremos juntos novamente como Igreja do Senhor. Ó Deus, eu lhe agradeço em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor me deu de fazer uso da Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra. Eu peço ao Senhor que por Tua misericórdia, bondade, pelo Teu amor, que o Senhor fale a cada coração, tanto destes que assistiram já a esse momento, esses minutos aqui, como aqueles que virão a assistir esse vídeo que ficará disponível nas redes sociais. Pai Celestial, guarda a Tua Igreja. Abençoe a nossa Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, assim como as demais igrejas nessa cidade.
que possamos, como igreja do Senhor, compartilharmos o evangelho do reino, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Foi para isso que o Senhor nos selou com o seu glorioso Espírito Santo. Pai Celestial, abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, das crianças e adolescentes. Guarda-nos debaixo das tuas mãos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. É assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe e até a nossa próxima reunião ou o nosso próximo vídeo. Deus abençoe você.